capítulo 7, versículo 4. É uma coisa para parar e prestar atenção, pessoal. Coisa para parar e observar. Por quê, pastor? Porque tudo passa. O nosso tempo aqui vai passar. Vai passar. Posso viver aqui, sei lá, 100 anos, 120. É difícil você encontrar alguém que passa dos 100 anos. Quando passa, passa pouquinho. 102, 103, 105. Se encontrar alguém que tem 110, 115, já é raridade. Não estou dizendo que a pessoa não pode chegar lá, né? Não estou dizendo. O direito da vida é até 70. No começo, o homem tinha liberdade para viver eternamente. Olha só, o comportamento do homem vai prejudicando a própria existência dele. No começo, o homem tinha liberdade para viver eternamente. Esse corpo que você conhece, esse corpo que eu conheço, esse corpo foi feito para viver eternamente. O Senhor Deus não fez esse corpo para viver 1 ano, 10 anos, 15 anos, 50 anos, aí ele falecer, aí ele morrer. Não, ele não fez para viver eternamente. Mas o pecado que Adão cometeu, né, o pecado que o homem cometeu, ele tornou esse corpo impuro. Tornou esse corpo impuro. Então acontece o quê? Havia necessidade então desse corpo, por causa do pecado, que foi feito para viver eternamente, voltar para o pó. Ele veio do pó, ao pó então ele tornaria. Aí o homem passou a ter direito de ter vida até 120 anos. Deus falou, não vamos deixar viver eternamente não, porque em pecado, quer dizer, se comer do fruto da vida, em pecado é ficar eternamente em pecado. Então não vamos deixar não. Protegeu lá a árvore da vida e deu ao homem o direito de viver até 120 anos. Passou um pouquinho de tempo, Deus falou, o negócio é o seguinte, esse negócio de 120 anos não dá não. Por quê, pastor? Por causa do pecado. O Senhor Deus, ele viu que a iniquidade, ela se multiplicava. Quer dizer, ela se multiplicava de tal maneira que Deus tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de exterminar a raça humana.
Isso só não aconteceu porque ele olhou e viu um homem chamado Noé. Ele viu um homem chamado Noé e falou: peraí, não está de todo estragado não, tem um ali que me respeita, tem um ali que me teme, tem um ali que o coração dele se volta a mim. Vou fazer o seguinte, eu mato o resto e vou fazer através dele, né? Você faz uma massa boa, você vai fazer bons pães, né? Não é isso? Falou, então, de um que tem um bom caráter, de um que se volta a mim, de um que sabe viver a minha vontade, então vou dar sequência aí. Mas só que não adiantou não. O homem ainda continua vivendo uma vida longe de Deus. E você quer se espantar com uma coisa que eu vou te dizer? Aquele que diz que pertence a Deus, que diz que é de Jesus, que diz que é batizado nas águas, que diz que é batizado no Espírito Santo, que diz que é membro da igreja fulano, da igreja ciclano, a maioria vive longe de Deus. Passa uma semana inteira sem fazer uma oração, passa uma semana inteira sem catar uma Bíblia na mão, passa 10 dias, 15 dias sem vir à igreja. Poxa vida, vive longe de Deus. Não, no meu dia a dia, pastor, mentira. Não mente para você não. No máximo no teu dia a dia o comportamento é aquele comportamento religioso, né? Amém, porque eu tenho que trabalhar. Quer dizer, não há aquela dedicação em estar perto dele. Não há aquela dedicação de catar a Bíblia e falar: Deus, quero te conhecer, fala comigo, me abre o entendimento. E quando pegar aquele versículo e não entendeu, e ficar ali, matutar até entender, meditar até entender. Se precisar fazer um jejum, se precisar de clamar para Deus abrir o entendimento, vai fazer. Quer dizer, não há essa dedicação. Qualquer coisa é motivo para não vir à igreja. Se chove e não dá para ir à igreja porque está chovendo, se esfria não dá para ir à igreja porque está frio, tudo é um motivo, a pessoa fica procurando uma desculpa. Quer dizer, pessoas que se dizem de Deus, pregador, fica não sei quanto tempo sem orar, sem fazer um jejum. Quer dizer, não há aquela importância de ter um relacionamento com Deus, que é a solução, né? Aperta o sapato, Deus, não é isso? É igual aquele filho que não procura o pai para saber como o pai está. Quando procura, já sabe o que ele quer, né? Quer dinheiro, né? Quando procura, quer dinheiro, né? Estava conversando com um amigo esses dias agora, e ele falou para mim que ele foi visitar um tio dele. Ele falou: poxa vida, ele foi naquela cidade, era uma cidade turística, né? Ele foi para descansar. Ele falou: poxa vida, não posso vir na cidade aqui e não ver meu tio, né? Faz tanto tempo que eu não vejo meu tio, vou lá. A tia dele havia morrido há pouco tempo. Ele chegou e encontrou o tio desanimado, porque a mulher dele morreu, mais de 50 anos de casamento, né? Mais de 50 anos de união, e de repente agora se vê sozinho, né? A minha esposa, Antônio, a minha esposa às vezes sai para viajar, fica 2, 3 dias, eu não sei nem onde está o par de sapato, depende dela para tudo, né? Ela me faz falta em todos os sentidos. Quer dizer, imagina uma pessoa que é 50 anos, 60 anos juntos e de repente sabe que não vai ver essa pessoa nunca mais aqui, que tristeza. E ele estava desanimado da vida. Aí esse meu amigo começou a conversar com ele e falou: olha, rapaz, os meus filhos raramente vêm aqui, muito difícil. Quando vêm é só para comer e ir embora. Os meus netos, mesma coisa. Ou seja, eles estavam abandonados. Ninguém se importava com eles, só iam lá quando necessitavam de alguma coisa. E tem gente que o relacionamento dela com Deus é esse. Ela passa dias sem fazer um jejum, sem fazer uma oração, sem ler a Bíblia. Aí se apertou a situação: oh Pai, Senhor. Não é lógico que na minha dificuldade eu vou procurar quem, pastor? Eu vou procurar Deus. Mas eu tenho que procurar Deus não só na minha dificuldade, eu tenho que procurar Deus em todo o tempo. É lógico que na minha dificuldade eu vou procurar quem? O salmista disse: de onde virá o meu socorro? E ele mesmo respondeu: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Obviamente, eu vou procurar Deus na minha dificuldade. Eu vou procurar o quê? Uma imagem? Eu vou procurar o quê? Um homem? Não, eu vou procurar Deus mesmo.
Mas a tristeza de Deus é que normalmente é assim que nós nos comportamos com Ele, só na nossa necessidade. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Se eu preciso dele, Ele está pronto a me atender. Mas se eu não estou precisando de nada, eu estou pronto a estar com Ele do mesmo jeito. Porque o que importa não é o que Ele pode fazer por mim, o que importa não é o que Ele pode dar para mim, mas é Ele. Ele é que importa para mim. É isso que Ele quer ver em relação a mim e em relação a você. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Olha como Deus é bom. Está dando a chuva para a gente. Você tem ideia do que é um local sem chuva? Eu morei no Nordeste e eu visitei o interior do Nordeste pregando o Evangelho. Você não tem noção o que é a fome, a dificuldade. Por quê? Porque não tem água. Porque não tem água. Então Deus é bom, está nos abençoando. Amém? Está dando para ouvir certinho? Está claro para você? Sim ou não? Ó, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. Como eu estava falando para você, o nosso tempo aqui, ele é limitado. Começou com a eternidade, foi regredindo, 120, e hoje, pastor? Hoje é até 70. Eu tenho direito. Mas o Senhor Deus, isso é direito. Mas o Senhor Deus disse que se eu tiver ânimo, se eu tiver vontade, Ele me permitirá viver mais. Então depende só de mim. Esse tio do meu amigo, ele se sentiu tão abandonado, sentiu tanta falta da esposa, que pouco tempo depois ele morreu. Ele morreu. A verdade é, ele desistiu de viver. Ele tinha já mais de 70 anos, quer dizer, ele desistiu de viver e morreu. Então tem pessoas que às vezes não, ela quer viver, né? Ela quer viver, e Deus ele não impede não, ele não impede não. Você tem direito até 70, Deus, mas eu queria, poxa vida, pelo menos chegar aos 100, e me cuide para isso, né? Faço exercício, como direito, durmo direito, né? Poxa vida, eu vou chegar aos 100, eu vou chegar aos 100, se Deus não tiver um outro plano comigo, né? Porque às vezes o plano dele é para você ir com 35. Ô pastor, está amarrado, pastor. Está amarrado por quê? Se é plano dele, ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é bom para você. Tem coisas, aquilo que eu falei esses dias para você, nós não vamos compreender, mas nós temos que confiar em Deus. Olha, eu tive um rapaz, que ele era membro da minha igreja, depois ele se tornou obreiro, depois ele se tornou meu ajudante, depois ele se tornou pastor trabalhando comigo, depois ele se tornou líder de uma região em Minas Gerais. E eu acredito que foi o melhor amigo que eu já tive na vida, porque o amigo é aquilo que a Bíblia diz: na tua dificuldade ele se aproxima. Aquela pessoa que na tua dificuldade ela se distancia de você, ela não se lembra de você, ela não é tua amiga e nunca foi, por mais próximo que tenha tido um relacionamento você tenha tido com ela não é tua amiga e nunca foi. O amigo é esse, que na tua dificuldade se aproxima de você. A Bíblia diz que o amigo na dificuldade se torna irmão. Não é aquele que na dificuldade não te vi, não te conhece, que se afasta. Então esse acho que foi o melhor amigo que eu tive. E eu me lembro que ele há pouco tempo havia sumido daquela regional. Ele não tinha nem mudado ainda de casa, ainda estava na cidade antiga. E era aniversário dele, ele veio para ficar comigo. Ele falou: pastor, eu passo o dia com o senhor, depois eu vou à noite para casa. Era uma segunda-feira. E ele ficou comigo o dia todo. Eu lembro, fui lá, comprei um sapato para ele. Falei: rapaz, esse sapato é sapato de caipira, rapaz, vamos lá comprar um sapato de verdade. Aí fui, comprei um sapato, comprei algumas meias para ele, dei de presente de aniversário. Passamos o dia. E quando foi no outro dia, ele foi embora à noite. Quando foi no outro dia, às 8 horas da manhã, a mulher dele me telefona e me coloca ele no telefone para falar comigo. Ele tinha feito 30 anos de idade. A mulher dele me coloca no telefone para conversar com ele, e ele morre conversando comigo no telefone. Deu um derrame e ele morreu. Que tristeza para mim. Chorei 5 anos a morte dele.
5 anos, 5 anos. Cada vez que eu me lembrava, o coração doía, eu chorava. Chorei por 5 anos a morte dele. Coisa triste. Então o que acontece? E eu falei com Deus. Falei, Deus, ele só tem 30 anos, como é que ele vai morrer? Não pode. O Senhor deu direito até 70. Aí Deus falava só para mim isso, é a hora dele. É a hora. Mas Senhor, mas por quê? É a hora dele. Mas Deus, ele tem 30 anos, é a hora dele. Um dia, com certeza, eu vou saber o porquê que ele foi tão jovem. Porque eu tenho 52 anos, só sei que eu tenho 52 anos quando eu olho no espelho, porque eu me sinto jovem. Então o que eu quero dizer? Se Deus tiver um plano, eu planejo viver muito tempo aqui ainda, se Jesus não voltar. Mas se ele tiver um plano antes do que eu penso, qual o seu pensamento, pastor? Até 90, com saúde, até 90, mais 40, pregando o evangelho e ajudando quem eu puder ajudar. Esse é o meu plano. Mas se Deus fala, não, meu plano para você é outro, porque a Bíblia diz que um é o nosso pensamento, o outro é o pensamento dele. Se ele falar, não, rapaz, não é, você vai até final do ano só, se arruma aí, se organiza que até o final do ano só. Eu vou reclamar o quê? Se o plano dele é melhor do que o meu, se ele vê aquilo que eu não posso ver. É lógico, obviamente, que vai trazer tristeza para minha esposa, vai trazer tristeza para meus filhos, vai trazer tristeza para muitas pessoas que me amam, que nós convivemos aí, Brasil afora, e até fora do Brasil, quer dizer, vai trazer tristeza, mas vai trazer alegria também para alguém falar, tá vendo? Morreu, estamos livres dele. Não pensa você, Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Não pensa você que um pregador agrada, porque não agrada. Tem gente que ama, tem gente que fala, não aguento mais esse homem aqui, se ele pudesse ir embora, Deus, Deus ouve a minha oração. É assim, irmão, desperta. O tempo que nós temos aqui é limitado. Tudo isso que eu falei para você foi para ler esse versículo aqui, Eclesiastes 7,4. Quem só pensa em se divertir é tolo. Por quê, pastor? Porque esse tempo que nós temos aqui é pequeno. Quem é sábio pensa também na morte, o porvir. O porvir. Porque se eu não estiver pronto, irmão, se eu não estiver preparado, se eu não estiver no caminho, lembra que eu falei com você? Também está no livro de Eclesiastes. A Bíblia diz que a árvore, eu acho que é 11:4 ou 4:11, é um dos dois. A Bíblia diz que é 11:3. A Bíblia diz que a árvore, se ela cair para o norte ou para o sul, aonde ela cair, ela vai ficar. Em outras palavras, irmão, para você entender, se você morrer em trevas, você vai ficar eternamente em trevas. Ela é 11:3, Quando as nuvens ficam cheias, a chuva, ela cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção. Isso aqui é símbolo do ser humano, tá? Isso aqui Deus está falando de uma maneira figurada da minha pessoa, da sua pessoa. Uma árvore pode cair para qualquer direção, mas o lugar em que cair, aí ficará. Se eu morrer em trevas, eu vou passar a eternidade em trevas. Eternidade em trevas. Tem gente que não se preocupa com isso. Por quê? Porque é tolo. Só está preocupado com o aqui, o agora, e quer curtir a vida, né? E quer se divertir, quer isso, quer aquilo, e quer alcançar os sonhos, comprar o carro, comprar a moto, o sítio, a casa na praia. Irmão, não tem nada de errado em você possuir os bens que você deseja. Não tem nada de errado em você conhecer os países que você deseja. Pastor, eu quero viajar, eu quero conhecer tal lugar, não tem nada de errado. Mas você tem que entender também que você tem um tempo aqui. Você tem um tempo de duração aqui. E depois, como é que faz? Vem uma eternidade pela frente. Quer dizer, se você estiver em trevas, você vai passar a eternidade em trevas. Você vai passar a eternidade em trevas. Se estiver em luz, pastor, de acordo com a palavra, vai passar a eternidade no reino de Jesus. Então, aquela palavra que o Senhor Deus ele nos dá, examine, pois, o homem a si mesmo, ela serve não só para mim participar da Santa Ceia, mas ela serve para todo momento da minha vida. Eu tenho que me examinar o tempo todo se eu estou de acordo com a palavra. Eu tenho que examinar todos os dias se a minha vida está de acordo com aquilo que Deus diz. Chega de noite, a hora que você deitar, medita, como é que foi o dia? Poxa vida, eu não tive um bom comportamento ali no trânsito naquela hora.
Eu fiquei tão nervoso que eu falei uma coisa que eu não devia, Deus. Fiz um gesto que eu não devia. Tive um comportamento que eu não devia. Deus, me ajuda. É um caminho errado que eu preciso mudar. Constantemente eu tenho ficado agitado no trânsito. Conversa com ele. Pastor, é minha mulher. Ela age de um jeito que me tira do sério. Me muda para me aceitar ela como ela é. Ou senão, muda ela, Deus. Mas eu não posso viver em atrito com ela. A tua palavra diz que eu e minha esposa, nós temos que coabitar. Inclusive para que a nossa oração não seja impedida, Deus. Você sabia que impede, né? Se você não coabitar com a sua esposa, quando você orar a Deus, a sua oração fica impedida. Se você não coabitar com o seu marido, quando você orar a Deus, a sua oração fica impedida. Você tem que coabitar. Coabitar não é só ter contato conjugal, né? No bom sentido da palavra. Normalmente essa palavra é usada de maneira pejorativa. Então, no bom sentido da palavra, você tem que ser cúmplice do seu marido. Você tem que ser cúmplice da sua mulher. É um pelo outro, é um com o outro. Vocês têm que ser amigos. Não é só o contato íntimo, é amizade, é cumplicidade, é companheirismo. Você compreende? É um ter cuidado do outro. É assim que funciona. Se for aquele negócio de um dorme para um lado, outro dorme para o outro, bicudo, né? Irmão, quando você for orar a Deus, a oração fica impedida, ou seja, ela não chega a Deus. Tem pessoas que a dificuldade na vida dele se apresenta porque ele não sabe se relacionar com a esposa. A dificuldade na vida dela se apresenta porque ela não sabe se relacionar com o marido. Tem que buscar Deus, eu tenho que coabitar com a minha esposa. Então, quer dizer, faz um exame diário e veja como é que está. Se está de acordo com a palavra, se não está de acordo com a palavra. Não está, então corrige. Quando o salmista orou, ele não orou à toa, ele falou: Senhor, expurga-me e veja se há em mim um caminho que não é reto. Então tem que ver se há em você um caminho que não é reto. Eu tenho um caminho que não é reto, então eu quero consertar. Porque às vezes nós nem percebemos que tem um caminho errado na nossa vida. Existia um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi naqueles tempos ali, ele não foi para a batalha. Era tempo de guerra, era para ter ido para a batalha, ele não foi para a batalha. E a Bíblia diz que ele viu uma mulher, e ela estava se banhando, e era uma mulher encantadora, né? Eu não sei se faltou prudência dela, né? Que ela tinha que entender, né? Eu imagino que a maneira que ela estava se banhando, para ele ver, deveria ser um banheiro que não tinha telhado, né? Vamos dizer dessa maneira. Ela, não sei se faltou prudência para ela. Uma mulher casada tem que ter prudência, ela tem que ter prudência no comportamento. Eu fico vendo às vezes no local do trabalho, uma mulher que é casada tendo um comportamento de uma mulher que não é casada, né? Dá uma liberdade para o colega de trabalho que não. Peraí, eu sou casada, poxa vida, eu sou casada, eu tenho que me dar o respeito, né? Eu tenho que analisar que aquele meu comportamento não é correto. Então às vezes falta um pouco assim de vigilância. Então não sei se faltou para ela assim parar e pensar que alguém poderia ver, no caso ela se banhando, e acabou no fim que ele viu. E ela era formosa, era uma mulher bonita, uma mulher que chamava a atenção. Ele mandou chamar alguém e falou: quem é aquela mulher lá? Aí falaram para ele: aquela mulher é a mulher de Urias. Ele deveria ter se afastado, deveria ter pedido misericórdia a Deus. Misericórdia, Deus, eu estava olhando para uma mulher que não é minha. Eu não sabia que ela não era minha, então até aí eu não sabia que ela era comprometida. Até aí ele não tinha responsabilidade, porque naquela época não era como hoje. Hoje é homem de uma só mulher. Eu não posso olhar para uma outra mulher com desejo sem ser minha. Eu posso até olhar e admirar às vezes uma mulher bonita. Não tem aquela que passa e para o trânsito de tão bonita que é? Como tem aquele que para e passa e para o trânsito de tão bonito que é, não é verdade? Então, quer dizer, não tem nada de errado em observar, olhar uma pessoa e achar essa pessoa bonita. O que eu não posso é desejar no meu coração, querer aquela mulher para mim, querer possuir aquela mulher. Eu sou uma mulher casada, eu não posso querer ser possuída por aquele homem. Ele não é meu marido, eu não posso querer ser possuída por ele. Você compreende, sim ou não? Então, no momento que ele viu que aquela mulher era casada, era para ele ter chegado. Até ali ele não tinha culpa, né? Como eu falei, talvez ela não foi prudente, ele viu, mas até ali ele não tinha culpa. Mas no momento que ele soube que ela era casada, e ele insistiu em possuir aquela mulher, aí ele cometeu um grave pecado diante de Deus. E possuiu a mulher. E a mulher engravidou.
A mulher engravidou. Aí ele fez algo pior, para encobrir o erro dele, ele fez algo pior. Lembra que a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo? Irmão, um pecado chama um outro pecado, um demônio chama um outro demônio. Cuidado, cuidado, eu tenho que andar de acordo com o que diz a palavra. Eu percebi que aquilo ali não pertence à vontade de Deus, eu tenho que tirar da minha vida. Mas como eu falei, às vezes a gente nem percebe que está num caminho errado. Mas como Davi não percebeu, pastor? Porque ele estava acostumado a pegar tudo que ele queria. Davi era desse jeito. Ele estava acostumado a pegar o que ele queria, ele olhava e pegava e acabou. Está compreendendo? Ele era meio bárbaro. Ele decidiu, pegava e pronto. Só que ali ele cometeu um pecado contra Deus, porque ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas uma mulher casada ele não poderia. Uma mulher casada ela já tinha dono. E isso tinha que ser respeitado. Isso está lá na lei. Eu não posso desejar a mulher do meu irmão. Isso está na lei. Eu não posso desejar a mulher do meu irmão. Eu não posso desejar os animais do meu irmão. Eu não posso desejar a casa do meu irmão. Eu não posso desejar os bens do meu irmão. Isso está lá na lei. Isso está lá na lei. Está lá na lei. Quer dizer, então ela era casada e eu não podia. Ele não podia. Hoje, repito, homem de uma só mulher. Mulher de um só homem. Hoje, se eu olhar para uma mulher, desejar ela, eu já cometi adultério. Eu não posso desejar. Se eu olhar, me sentir atraído, vai, dobra o joelho, vai jejuar, vai orar. Pastor, mas é do meu local de trabalho. Muda de emprego. Muda de emprego. Uma das coisas que agradava muito a Deus em relação a Jó é que ele se desviava do mal. Muda de emprego. Muda de emprego. Deus, eu não vou mais lá. Cada vez que eu olho para aquela mulher me perturba. E isso vai acabar trazendo um problema para mim, vai acabar com o meu casamento, então eu não vou mais lá, me dá outro emprego em nome de Jesus, porque eu não quero pecar contra ti. E vice-versa. E vice-versa. Vai fazer o que não der, vai ter problema depois. É um pecado que, por mais que a pessoa se arrependa, ela fica marcada por ele. Por quê? Porque toda pessoa que olhar vai lembrar o Joaquim, né? Eu lembro, ele é safado, aquele Joaquim lá, eu lembro dele com outra mulher que não era dele. Sempre vai ficar marcado. Vai passar tantos anos, você lembra do Joaquim? Aquele que saiu com a mulher? Aquela mulher era sem juízo, né? Mas na verdade você sabe que a pessoa usa outra palavra, né? Aquela mulher era sem juízo, né? Ela era assim, eu lembro, ela saiu com... É um pecado que você nunca... Diante de Deus você vai ficar limpo se você confessar, você confessou para Deus, confessou para o seu marido, está limpa. Mas diante dos homens, toda vez o homem vai olhar para você com essa marca. Deus esquece, Deus perdoa, o homem, como já dizia alguém, tolera. O homem tolera. O homem não esquece. Você fica marcado, É coisa séria. Então Davi vem e pegou a mulher de Urias, pegou para ele. Para ele não tinha feito nada de errado. Aí veio um profeta conversar com ele. E o profeta conta uma história para ele. Conta uma história de um homem que tinha muitas ovelhas. E esse homem recebe uma visita. E esse homem tinha um vizinho que tinha uma ovelha só. Ele cuidava bem dessa ovelha, até dormir na cama dele a ovelha dormia. E esse homem não quis pegar de uma das muitas ovelhas que ele tinha. Olha lá, tá vendo? Isso está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, está assim, ó. E o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: haviam 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. Versículo seguinte: o rico possuía muito gado e ovelhas. Versículo seguinte: enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado, ele cuidava dela, ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Versículo seguinte: certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este então não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante.
E em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Versículo seguinte. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele mesmo ficou indignado. Por isso que eu estou falando, às vezes a pessoa não percebe. A Bíblia diz: quem conhecerá os seus próprios erros? Quem reconhecerá os seus próprios erros? Quer dizer, às vezes eu estou agindo de uma maneira absurda aos olhos de Deus, mas eu não percebo. A Bíblia diz que a prostituta ela é assim, ela come, ela limpa a boca e fala: mas eu não fiz nada. Quer dizer, a pessoa não reconhece que ela está errada. Então você tem que se examinar. Davi, ele possuiu aquela mulher, para ele não fez nada demais. Não só possuiu, como para encobrir o erro dele, mandou matar o marido dela, colocou ele de frente na linha de batalha para morrer. Ele chamou, pelo próprio homem, ele deu uma carta para o cidadão e falou: vai lá e entrega para o comandante. Na carta estava dizendo assim: ó, vai lá, coloca Urias no lugar onde a batalha é mais complicada. Em outras palavras, eu quero que ele morra. Só que não foi só Urias que morreu, não. Muitos morreram por causa desse pecado de Davi. Muitos morreram, não foi só Urias que morreu. Se você ler lá, você vai ver que muitos morreram porque eles chegaram perto do muro do inimigo e muitas flechas foram lançadas. E muitos morreram, inclusive Urias. O pecado que nós cometemos, ele não traz um prejuízo só para nós. Ele traz um prejuízo para muitos que estão à nossa volta. Quantos que o filho está perecendo porque ele resolveu que ele quer uma outra mulher sem ser dele, ele abandonou a família, e hoje o filho cresceu sem identidade, revoltado, pegou aí a identidade de um bandido qualquer, de um malandro qualquer, se tornou um malandro também. Que coisa séria. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Versículo seguinte, que é o 6. E ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Ele viu que era uma coisa cruel, irmão. Poxa, ele possuiu a mulher do cidadão, irmão. Possuiu, o rapaz estava na batalha, ele possuiu a mulher do cidadão. Aí ele mandou matar o cidadão. Primeiro ele tentou um engodo, né? Ele tentou fazer com que o cidadão se deitasse com a mulher dele, para o cidadão pensar que o filho era dele. Não deu certo o plano dele, mandou matar o cara. Que coisa séria. Versículo seguinte, 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você, e é isto o que diz o Senhor Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Quer dizer, aí Deus vai falar com ele, falou: rapaz, o que você fez? Rapaz, eu te tornei rei de Israel, você não era nada, você não era ninguém. Quando eu mandei ungir você, nem no meio da tua família você estava no meio do pasto. Quer dizer, ninguém estava preocupado com você, você não tinha valor para ninguém. No máximo que você tinha era para cuidar dos animais. Eu venho, eu cato você, rapaz, te cubro de glória, te coloco no trono de Israel para governar o meu povo, te livro da mão de Saul, e você faz uma barbaridade dessa contra mim. Irmão, sexta-feira eu falei algo que parece pesado, mas é uma realidade. Se é para a pessoa vir para a igreja para ficar prostituindo, fica lá fora. Não, eu vim para o reino dos céus para andar na palavra. Eu não vim aqui para ficar mentindo, eu não vim aqui para ficar roubando, eu não vim aqui para ficar enganando, eu vim aqui para andar em novidade de vida. Vim para andar em novidade de vida. Aí o cidadão fica aqui e fica de olho na irmã, e a irmã, me desculpa, fraca, desculpa que eu vou usar uma palavra forte agora, retardada, vai dar atenção a um miserável desse, e acaba com o casamento dela, e acaba com a família dela. Não, irmão, aqui é lugar de santidade. Eu vim para aprender e viver lá fora o que eu aprendi aqui. Amém, pessoal? Eu sei que é palavra dura,
de olho comprido na irmã? Mas uma irmã feia dessa? Irmão, eu vos fiz subir do Egito para que vocês fossem santos, porque eu sou santo. Deus não me chamou para andar em pecado, Deus me chamou para andar em verdade. É coisa séria, igreja, amém? Versículo seguinte, 8: eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você o rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe daria dado 2 vezes mais. Ou seja, o que eu te dei não era suficiente, viesse a mim e falava: Deus, só tenho 40 mulheres, só me dá mais 40. Eu só tenho 20 mil alqueires de terra, me dá mais 20 mil. Só tenho 300 carros de batalha, me dá mais 300 carros de batalha. Se eu me pedisse que eu te daria, agora vai lá possuir a mulher de um cara que só tem ela. Você fez é terrível. Aí isso trouxe um problema muito sério para Davi. Eu não vou continuar lendo, porque é muita coisa aqui. Depois você continua. Isso trouxe um problema muito sério para ele. O Senhor Deus falou: olha, presta atenção no que eu vou te falar. Você fez as escondidas, possuiu essa mulher as escondidas, mas a tua mulher será possuída na frente de todo mundo. E aconteceu. E quem possuiu ainda foi o filho dele. O Davi teve que sair corrido do reino dele, se esconder do filho. O filho tentou tomar o reino dele, para não perder a vida ele fugiu com algumas pessoas, e ficou 10 mulheres do harém de Davi, 10, tomando conta do palácio. O filho dele foi lá no terraço, onde todo mundo via, montou uma tenda, estuprou. Ele possuiu na força. Ele possuiu na força as 10 mulheres do pai dele, para desonrá-la. Olha só o que isso trouxe para Davi. Um filho estuprou a irmã. Que coisa séria. E por esse estupro, o irmão dela matou ele, o próprio irmão. Então Davi teve um filho matando um outro filho, teve um filho estuprando a irmã, ele teve um filho tentando tomar o reino dele, estuprando as mulheres dele. Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo porque ele não reconheceu que aquele caminho era um caminho errado. Então você tem que se examinar, eu tenho que me examinar, nós temos que nos examinar e ver se tem algum caminho errado em nós. Porque querendo ou não querendo, você não entende. Há anos na minha vida eu prego, sou repetitivo em relação a isso. As pessoas, elas não podem confundir misericórdia com impunidade. A pessoa está pintando e bordando, vamos dizer assim, nada acontece de ruim com ela. Do jeito que eu sou, Deus me abençoa. Você não está entendendo. Deus está tendo por você uma coisa chamada misericórdia, um período que Deus está dando para você se acertar. Mas só que se você não se acertar, Ele vai cobrar de você. Por quê, pastor? Porque o que o homem planta, o homem vai colher. Não tem jeito. Eu só não vou colher aquilo que é ruim que eu plantei se eu me arrepender. E arrependimento, tem que arrepender todo o coração, pastor. Isso aí é uma bobeira que um monte de gente fala. Como é que eu vou saber se a pessoa se arrependeu de todo o coração? A única certeza que eu tenho que a pessoa se arrependeu é o fruto que ela está produzindo. Porque ela mudou o comportamento. Ela mudou o caminho que ela fazia de errado. Não faz mais. Aquilo é a prova que a pessoa se arrependeu. É o fruto. É o fruto. É que às vezes alguém inventa uma frase aí, a pessoa sem parar para prestar atenção, cata a frase e vai falando também. Quando a Bíblia fala em relação a perdão de todo o coração, a Bíblia fala em relação a minha pessoa perdoar alguém. Eu tenho que perdoar de todo o meu coração para ser perdoado por Deus. Eu tenho que perdoar. Ele pisou na bola comigo. Eu tenho que perdoar ele de todo o meu coração, senão eu não vou ser perdoado por Deus. Aí Deus vai examinar se eu perdoei ele de todo o coração ou se é fachada, só como diz o de boca para fora. Agora, quando eu peço perdão, quem vai saber se é de todo o coração? A pessoa não tem como saber. Mas Deus tem, pastor, Deus tem. Mas a pessoa só vai saber que eu pedi perdão de todo o meu coração pelo fruto que eu vou produzir. Porque o meu comportamento vai ser outro. É o fruto que eu vou produzir que vai provar que eu me arrependi de todo o coração. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Ou fica essa palavra para você?
que Deus possa falar mais ao teu coração. Irmão, entenda bem, o nosso tempo aqui é curto. Você não pode pensar só no aqui, no agora, como a Bíblia diz ali, se divertir apenas. Você tem que pensar na morte também, ou seja, no porvir. E outra coisa, se examine, para que, se houver um caminho que não seja reto aos olhos de Deus, Ele possa te dar a graça de você corrigir esse caminho. E como eu te expliquei e te disse, às vezes nós nem percebemos que estamos num caminho que não é reto. Davi não percebeu. Teve que um homem de Deus ir lá falar com ele. Quando ele percebeu que era ele, ele falou, puxa vida, o que eu fiz? E o bom de Davi, no meu modo de enxergar, era justamente isso. Ele não era aquela pessoa que ficava cobrindo o sol com a peneira, não. Ele chegou diante de Deus, pequei, simplesmente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Ou seja, ele não ficou com engodo, não. Tem pessoa que ela erra, mas o espírito dela é de Saul. Mas eu fiz o que Deus mandou. Mas está todo mundo vendo que ele errou. Está todo mundo vendo que não é verdade, mas ele fica com engano. Não, você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro com Deus, você tem que ser verdadeiro com você tem que ser verdadeiro com as pessoas que estão à tua volta. Eu, Antônio Júnior, coloquei como princípio da minha vida ser verdadeiro, porque se eu não for verdadeiro comigo, eu vou ser verdadeiro com quem? Primeira pessoa que eu não posso enganar é a minha pessoa, eu tenho que ser verdadeiro comigo. Assim eu vou conseguir ser verdadeiro com a minha mulher, assim eu vou conseguir ser verdadeiro com os meus filhos, assim eu vou conseguir ser verdadeiro com a igreja, e acima de tudo, o mais importante, assim eu vou conseguir ser verdadeiro com Deus. Irmão, nós temos que ser verdadeiros. Se tem alguma coisa, porque às vezes a gente, como eu falei, Davi não reconheceu que ele fez algo errado. Para ele tinha feito algo. E daí eu quis bater ela e pronto. Só que aos olhos de Deus era algo bárbaro. Ele não reconheceu, ele só reconheceu quando o homem de Deus foi falar com ele. Então chega diante de Deus, Deus, se tem algum caminho que eu estou andando, que eu não reconheço como errado, mas o Senhor tem como errado, me livra. Me ajuda a perceber, me ajuda a corrigir. Por quê? Porque eu quero passar a eternidade no céu. Eu quero passar a eternidade no Senhor. Amém? Que, como eu disse já, que Deus possa falar mais ao seu coração. Você que está em casa, que Deus abençoe você. Um forte abraço, em nome de Jesus. Tchau.